Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus nobres alunos. Aqui é Abraão Lincoln, seu professor de História da Escola Cassiano Ribeiro, em mais um encontro do ensino remoto emergencial proveniente da pandemia do Covid-19. Hoje nós vamos falar sobre a difusão dos ideais iluministas e, sobretudo, eu quero que vocês entendam dois pontos destes ideais iluministas. Dois pontos importantíssimos, dois pontos que mudaram a história da humanidade. O primeiro ponto é a difusão da igualdade dos homens perante a lei. E o segundo ponto é a defesa da razão. A defesa da razão. Estes dois pontos mudaram a história da humanidade nesse período de difusão de ideias iluministas. Vejam bem, quem eram os principais inimigos, os principais atores que protagonizaram o contraponto dos ideais iluministas? Era a igreja e o Estado. A igreja, porque se banqueteava com privilégios, se banqueteava com regalias, se banqueteava sem pagar tributos, sem pagar impostos, diferente do camponês, diferente do pobre, diferente do comerciante. E o Estado, por sua vez, que era o Estado absolutista. O rei era rei, porque assim Deus queria. E a igreja, junto com a nobreza, estavam no mesmo balaio, estavam no mesmo ponto de vista ideológico, porque eles eram os privilegiados. Então, para eles, a lei era diferente, para quem é nobre e para quem não é nobre. Para eles, a razão era diferente. Quando era de bom tom para eles, a explicação deles é assim porque Deus quer. E a razão fica onde nessa história? Não é uma questão ideológica para dizer se Deus existe, se Deus é bom, se Deus é mau. Mas sim o ponto de vista de usar Deus para legitimar privilégios que a igreja e a nobreza tinham. O iluminismo veio sobretudo para acabar com essa história, para puxar o tapete da igreja e da nobreza que se beneficiavam disso. Dito isto, vamos dar continuidade ao assunto de hoje. E começou a sair da clandestinidade essas conversas que haviam de sátiras, de pequenos pasquins, pequenos jornais, pequenos folhetos, e começou a ganhar outras rodas de conversas, como clubes literários, como praça pública, e chegou ao ponto de romper até fronteiras, meus nobres alunos, de cidades para a zona rural e até entre países. Mas teve um grande ponto para difundir de vez o ideais iluministas, que foi a grande crise financeira que aconteceu no século XVIII na França. O que era essa crise financeira? O governo gastando dinheiro que não tinha. O governo gastava mais do que arrecadava. Gastava de forma pródiga, de forma excessiva. E a igreja, por sua vez, acumulava privilégios também nessa história. Havia o primeiro estado, que eram os nobres, o segundo estado, que eram os religiosos, e o terceiro estado, que eram os camponeses, os pequenos comerciantes e os pobres, as pessoas que não são nobres e não são religiosos. Adivinhe quem era o único que pagava os impostos? Quem pagava a conta daquela farra toda? Sim, terceiro estado. Os pequenos comerciantes, pequena burguesia, os camponeses, as pessoas mais pobres. Então, o pau da barraca foi quebrado e acabou esse privilégio de não pagar impostos quem é nobre, de não pagar impostos quem é religioso, e foi implantada inúmeras reformas tributárias. Claro que nesse diapassão, nesse contexto, houve muito derramamento de sangue, houve muitas lágrimas, houve muita morte, mas o legado para a história é que a razão venceu a falta de razão. O bom senso venceu a falta de bom senso. A lógica venceu os privilégios. Esse é o grande legado da difusão das ideias do iluminismo. E dito isso, eu dou por encerrada a aula de hoje, meus nobres alunos. Eu quero que vocês coloquem o seu nome na atividade que vai estar abaixo, dentro do Google Forms,
e respondam um exercício baseado nos pontos fundamentais que vocês viram nesta aula que eu acabei de ministrar para vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, sejam abençoados e até o nosso próximo encontro.